painel que é uma segunda dinâmica, que é diferente. Okay? O que é que vos espera, o que é que nos espera? Já sabem que a ideia é colocar o máximo de interação possível também convosco, não é? Que puxem por nós e nós vamos puxar por vocês. E esta dinâmica consiste em passarmos aqui, temos para este painel preparadas três cenas de um vídeo, de uma série de filmes diferentes, uns certos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no limite, acho que um deles tem, para depois fazermos a nossa interpretação da leitura que fazemos enquanto gestores daquela cena, não é? Se concordamos, não concordamos, estava difícil dizer discordamos. Se discordamos, o que é que faríamos na nossa realidade, se já vivemos aquilo, essa é a ideia. E, portanto, e para este painel, já sabem, com a mesma informalidade, eu vou convidar, vou começar pela Catarina Araújo, da Câmara Municipal. Pode se sentar aqui por favor. Okay. O Tenente-General João Pedro Boga, vou dizer o nome todo, de Oliveira Ribeiro, okay, estava a ler, saiu assim. Obrigado. Ana Corte Real e Bernardo Mesquita. Okay. Já desmanchei isto, dentro daquilo que temos, da dinâmica que temos feito até então, portanto, e dentro da mesma informalidade, estou sempre a sublinhar este ponto, portanto, se quiserem referir-se aos nomes, quer de cargos, quer das empresas, estão completamente à vontade, ou instituições completamente à vontade, eu vou focar aqui nos nomes quando me dirijo a vós, okay, com essa mesma informalidade. Portanto, peço então que coloquemos o primeiro vídeo. Diogo, por favor. To do today is watch and listen. And when I talk about a strategy packet, you hand them one of those. Sounds great. So although I wish I were here with better news, the fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at this company. Why me? What am I supposed to do now? Am I supposed to feel better that I'm not the only one losing my job? This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me. How you sleep at night, man? Huh? How's your family? They sleeping well at night? Electricity still on? Heat still on? Refrigerator full of food? Gas tank full of gas? Going Chuck E. Cheese this weekend or something? Not me. No, my kids, we're not gonna do anything. What do you suggest I tell them? Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children. The positive effect? I make about 90 grand a year now. Unemployment is what, $250 a week? Is that one of your positive effects? Well, we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house, so maybe we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere. And I guess without benefits, I'll be able to hold my daughter as she, suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for. Well, tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping. Go fuck yourself. That's what my kids will think. Your children's admiration is important to you? Yeah, it was. Well, I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? I don't know, because they screw lingerie models. No, that's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams. Well, I can't dunk. No, but you can cook. What are you talking about? Your resume says that you minored in French culinary arts. Most students, they're working the fryer at KFC, but you bust tables at Il Picatore to support yourself. And then you get out of college, and you come and you work here. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. I see guys who work at the same company for their entire lives, guys exactly like you. They clock in, they clock out, and they never have a moment of happiness. You have an opportunity here, Bob. This is a rebirth. Now, if not for you, do it for your children.
É uma cena de um filme que se chama Up in the Air, acredito que muitos de vós já tenham visto, já tem uns aninhos valentes. Eu gostei especialmente deste filme como um todo, não é? Porque acho que de facto está com lições, não tem que ser boas, ok? Mas de liderança de uma ponta à outra em toda a sua história. E para dar aqui um bocadinho de contexto, para aqueles que não tenham apanhado logo as primeiras palavras, mas acho que as primeiras palavras, ou que não conhecem o filme, portanto isto obviamente faz a empresa do George Clooney e da sua colega, não me recordo agora o nome, é uma empresa que é contratada apenas para fazer os downsizings nas reestruturações das empresas, não é? E, portanto, que é um processo bastante difícil, negocial, emocional, etc. E, portanto, vimos ali a voz da experiência e, portanto, e depois também a voz da jovialidade, com todo o potencial que oferece, mas também outros contratempos, não é? E acredito que aqui não existe exatamente o certo ou o errado, são abordagens distintas. E, feito este contexto, que é que algumas palavras, algumas expressões que eu lançava aqui para discussão, não é? Empatia, vou ler mesmo, para não me esquecer de nenhuma. Empatia e compreensão em momentos difíceis, okay? Foi aquilo que eu interpretei e retirei enquanto subtemas. Redirecionar a conversa para o futuro. Reenquadramento da situação. Importância dos sonhos e da realização pessoal. Foco nas oportunidades, mesmo em situações adversas. Liderança como uma espécie de despertar. Importância do propósito e felicidade no trabalho. Portanto, eu lanço aqui o desafio, aqui à minha direita, que é que a Ana Corte Real, que interpretação é que faz desta cena? Como é que olha para isto? Esta cena tem variadíssimas interpretações. Eu acho que, assim, quando uma pessoa pensa até no filme, porque não conseguia ver só a cena, eu acho que aqui estamos perante aquilo que é um desafio na gestão, que é comunicar um despedimento, comunicar uma má notícia. E eu acho que esta questão por si só traz questões fundamentais na liderança, como a empatia, o respeito pelas pessoas, uma clareza na comunicação, uma forma de comunicar de forma direta, não dourar aquilo que não pode ser dourado, porque ninguém gosta de ser despedido. Traz também outros temas, que é a importância do feedback e do feed-forward, porque eu também olho para estas situações e aquela pergunta, porque eu, não é? Dá-nos a entender que se calhar aquela pessoa, ninguém lhe foi dizendo que se calhar não estava alinhada com a organização. E por isso, eu acho que do ponto de vista da liderança, olhando para esta cena, eu vejo aquilo que também estava a referir, que é nós podemos ser líderes e vivemos todas situações muito difíceis, mas a empatia é um traço que eu acho que é muito falado, mas muito pouco feito. Acho que a empatia, a capacidade de nós pensarmos efetivamente na situação do outro, acho que é dificílimo. E é difícil porque todos nós estamos medidos por resultados, porque todos nós temos a pressão, porque todos nós temos, no fundo, pressão diária e às vezes isto distrai-nos de alguns cuidados na gestão de pessoas. Depois acho outra questão fundamental é a comunicação. A capacidade de comunicar de forma clara e não confundir a assertividade com a agressividade, que é outra... Às vezes as pessoas tendem a dizer, não, eu sou muito assertiva, eu digo o que penso. E eu digo, bem, não é bem assim, porque se calhar ao dizer o que pensa está a ser agressiva e não está a ser assertiva. E isto para mim é esta questão da comunicação. E depois, uma mensagem poderosa aqui desta cena é a questão do propósito. E eu aí acho que ponho do lado das organizações, mas também ponho-me sempre do lado dos colaboradores. Eu acho que, quer como colaboradores, às vezes nós fazemos mal à organização, porque não sentimos fit com a organização, mas para sair é preciso ter coragem. E é preciso ter coragem porque todos nós vivemos dos nossos vencimentos e precisamos do trabalho. E por isso muitas vezes não há essa felicidade no trabalho, mas não é a organização que tem responsabilidade nisso, porque efetivamente aquela pessoa não tem fit, agora exagerando, mas se aquele senhor gostava de cozinhar, se calhar não era naquela organização que esse sonho se concretizava e teve uma vida toda, se calhar, a fazer uma coisa que não queria. Se isto é verdade por parte dos colaboradores, porque eu acho que isso obriga a um autoconhecimento enorme
a coragem, a capacidade de mudar, a correr riscos. Também é verdade que às vezes a organização não se estuda e não se recruta bem. E ao não se recrutar bem, também estamos a fazer aquilo que é um mau fit com a necessidade da empresa. E depois então ouvimos, esta pessoa não faz nada daquilo que nós queremos. Se calhar não faz, porque o recrutamento foi mal feito e porque efetivamente não houve um cuidado de fazer esse fit. Muito bem. Podia ficar aqui... Sim, Ana, eu até tenho aqui uma pergunta / provocação, mas construtiva, naturalmente, que é esta cena, basicamente, 2 profissionais que fazem daquilo vida. Bem, uma no início de carreira, com muito para aprender, e o outro com muita experiência e menos paciência já também, não é? Mas, na realidade, muitas vezes isto é feito não por empresas especializadas, mas sim pelos responsáveis da própria empresa, não é? Pelos líderes, que não tem que ser o líder número 1, às vezes não interessa para o efeito. E a minha pergunta é, estes líderes que nós temos, de uma forma genérica, têm as competências para conseguir ter este tipo de abordagem, seja o líder de um departamento de recursos humanos de uma grande empresa, seja o CEO de uma outra empresa. E como é que, obviamente, no MBA executivo, não é, se ajuda a desenvolver este tipo... Era por parte da provocação. Era a provocação. Sim. Eu sou muito defensora de que os líderes não têm que ser bons em tudo. Para mim, a grande questão da liderança é a liderança das pessoas, porque, quer dizer, para isso é que há pessoas que são engenheiros e que estão na área de logística, e para isso é que há outras pessoas que estão nas áreas de marketing e comunicação, e por isso não é expectável que o líder faça uma microgestão e que consiga tocar todos os instrumentos. Já não é verdade ao nível da gestão das pessoas. Ao nível da gestão das pessoas, eu acho que aí sim é o papel da liderança, naquilo que é o alinhamento das pessoas, naquilo que é o dito que já se falou hoje, clima organizacional da empresa, e esse líder tem que ter, no fundo, essa capacidade de gerir pessoas. Dito isto, eu acho que o despedimento é técnico. O despedimento é assim como o recrutamento. A mim faz muita impressão, e posso falar disso numa experiência passada que tive, que lembro que ainda era eu nova, não é que agora não seja, mas pronto. Mas lembro-me que disseram à Ana, precisávamos de ti para fazer umas entrevistas de recrutamento. E eu disse, mas... Eu não sou de psicologia, eu não sou de recursos humanos, eu sou da área de gestão, sou professora. Não, mas tu sabes perfeitamente o que é que precisas para aquela função. E eu disse, sim, mas eu então posso fazer uma dupla, porque efetivamente eu posso avaliar algumas questões do ponto de vista técnico e de execução, mas não posso avaliar, se calhar, outros traços absolutamente críticos no desempenho daquela pessoa. E isto para explicar que, efetivamente, eu acho que nós muitas vezes fazemos e desempenhamos funções para as quais não estamos preparados. E o nome de líder não nos habilita a tudo. Concordo perfeitamente. Obrigado. Não, deixa-me só dizer uma coisa. Falou dos MBAs. Não Então, posso ver. Não, eu acredito muito, e não vou falar só dos MBAs, eu acredito muito na formação. Há bocado falava-se da importância da escola, e aqui foi o Sr. General-Tenente que falou disso. Eu acredito muito na escola. Mas acredito na escola desde os 3 anos, não é só na formação executiva. Acredito na educação e acredito que o desenvolvimento das pessoas se faz. Acredito que é possível desenvolver as pessoas e acredito que a formação, hoje, bastante diferente de uma formação, se calhar, clássica de há uns anos, isto sobretudo na formação executiva, tem um papel fundamental. Agora, o MBA transforma pessoas? Transforma. Mas eu posso dizer que na Porto Business School entram-nos 150 MBAs por ano. Se me perguntarem assim, vocês transformam estes 150? Não. Porque há uma questão que é preciso as pessoas terem, que é querer. Querer e ter propósito. E por isso, eu sei que tenho alunos que entram no MBA e saem muito próximo daquilo que entraram. Mas sei que há alunos que entram e saem completamente transformados ao nível da liderança, da gestão de pessoas, da autenticidade, do autoconhecimento, das ferramentas nas 5 áreas da gestão, e é para esses que nós trabalhamos.
É exatamente para esse que nós sentimos, porque o querer, e então em adultos e em profissionais, quer dizer, sem o querer, nós, como eu digo, quer dizer, reprovar no MBA é preciso ser muito mau. Não é? Porque são escolhidos à entrada. Por isso, como são requisitos fortes à entrada, quer dizer, e é como eu digo, quando me perguntam, é muito difícil, eu disse, eu nunca posso responder a isso, porque o difícil é o investimento que vai fazer no MBA. Há pessoas que investem muito, então a vida fica muito complicada. E há outras pessoas que é o mínimo. Ora, o impacto desta educação não pode ser o mesmo e não é responsabilidade da escola. Qual é o rácio? Daqueles 150 que entram, quantos é que ficam ali nos supergestores? 149, não. Não, eu estava, assim, não é um rácio difícil de dizer, mas a maior parte fica. E, sobretudo, eu acho que isto é algo que depois também nós, às vezes, trabalhamos ao longo do MBA. E é por isso que a jornada do MBA de 17 meses ou de 12 meses é mesmo uma jornada, porque nós temos impacto nesta consciência das pessoas ao longo do MBA. Daí também a excelente reputação, não é? Portanto, eu disse que era não provocações. Não sou o que eu digo. Obrigado. Catarina, o que é que eu estava aqui a pensar também, quando vi aquela cena e estava a ouvir a Ana? Portanto, estamos a falar de um desenvolvimento de competência, como era isso aqui, na perspectiva teórica. Ok, a MBA executivo já é uma perspectiva muito executiva também, mas ainda assim de muito desenvolvimento em sala, e corrijam-me se eu disser alguma coisa errada, ok? O que é mau, porque eu também já fiz o MBA, mas foi noutro sítio. Exato. Exato, dito de outra forma. Mas qual é a minha questão? Há sempre aquele desafio de que o que é ideal, não é? Ou melhor, a formação em sala, em contexto real, o híbrido, nós sabemos que é o mais completo. Naquela cena em concreto, nós temos alguém com muita experiência e alguém numa fase de formação. Embora não esteja lá como trainee, na realidade acaba por parecer isso, não é? Como é que se pode desenvolver num jovem, e não falo necessariamente de linguagem de academia, não é? Mas numa pessoa, não é? Se quisermos num profissional, na opinião da Ana, este tipo de competências em que, de facto, sem o contexto real, é impossível aprender-se isto na sala. Aquele truque que não é manipulação, é influência. Qual é a opinião sobre isto? Pode divagar para o outro lado qualquer. Eu apontei para aqui, mas pareceu bem. Antes de mais, muito, muito bom dia a todos, cumprimentá-los, dizer que é muito bom ter esta iniciativa pela primeira vez no Porto. Eu não posso deixar de o assinalar e teria muitas razões pelas quais foi uma boa decisão. Mas vou cingir-me apenas a uma, que é o sítio onde estamos, nem que mais não seja. Por podermos estar aqui hoje, neste quartel fantástico, maravilhoso, que se calhar muitos dos que aqui estão não conheciam e permitir este acesso, se não houvesse muitas outras, esta já seria mais do que suficiente. Depois, agradecer o convite. Depois, tentar-lhe responder sem antes... confissão. Curiosa, aquela primeira abordagem que fez entre a diferença entre o nosso George Clooney, acho que era o Ryan, cheio de experiência, e a outra senhora, que eu peço desculpa, não sei o nome da atriz, nem o nome que ele tinha no filme, e dizer que era a jovialidade e a experiência. Pode ser e faz-me sentido e tem muito a ver com aquilo que eu senti ou quais foram as minhas notas que eu tomei quando vi aquele sketch do filme, porque para mim o que ressaltou foram as diferentes abordagens que foram feitas. Podem ter a ver com a experiência de vida, com a maturidade, com as aprendizagens, terão com certeza, mas aqui estamos perante um processo difícil, como a Ana também já disse, despedir alguém é sempre algo difícil, complexo. A Ana, curiosamente, dizia assim, é algo que ninguém quer ser despedido, e eu vou dizer outra coisa, que também é muito verdade. Ninguém quer despedir. Mas, por vezes, nós temos de o fazer. Temos de o fazer porque é a única forma da organização se reorganizar, porque é a única forma da organização ter viabilidade, porque temos que tomar opções por um conjunto de circunstâncias. Portanto, ninguém gosta de ser despedido, verdade. Acho que também, com convicção, posso dizer, ninguém gosta de despedir. Nem que sejam depois pessoas mais habilitadas. Mas aquilo que me ressaltou foi a diferença entre uma abordagem
mais humanizada e uma abordagem mais distante, uma abordagem mais próxima, focada na pessoa, no que importa à pessoa, no que diz respeito à pessoa e uma abordagem, se calhar, mais, vou dizer, automática, focada num objetivo, se calhar com contornos de outra índole e genuinamente querer perceber o que é importante para aquela pessoa. Com equilíbrio, obviamente, porque quem está naquele processo tem que ter aqui uma função extremamente desafiadora, que é o equilíbrio entre os interesses da organização, que representa, e é por isso que está ali, e o que tem de fazer, e aquela pessoa que está à frente e que lhe merece todo o respeito e que, portanto, com empatia, que palavra já aqui também, humanidade, empatia, implicando com aquela pessoa. Porquê é que eu estou aqui tanto a pôr enfoque nesta pessoa? Porque, nesta questão das pessoas, da empatia, da humanização, da proximidade, e usou uma expressão que me é muito cara, é pessoas felizes. E especialmente, e eu peço desculpa, a minha experiência é muito da instituição onde estou, e que eu aqui com muito gosto represento, que é a Câmara Municipal do Porto, por um conjunto de fatores será muito diferente de todas as outras. Eu tenho um enquadramento legal estabelecido, fechado, e que me deixa pouca margem de manobra para fazer a minha gestão nesta área. Às vezes as pessoas não percebem, mas eu tenho constrangimentos tão difíceis quanto eu tenho identificado uma pessoa que está numa situação de vida difícil, que precisa de um apoio, eu não posso mobilizar recursos financeiros da autarquia para apoiar. Não é assim, felizmente, em muitas outras organizações. Na minha é assim, tem outras vantagens, tem outras coisas boas, se calhar os processos de despedimento também não são assim e não são desta forma e, portanto, isso é uma vantagem, temos possibilidade de os trabalhar de outra forma, mas onde é que eu queria chegar? Naquilo que eu acho que aqui, estou a ser ousada quase aqui a falar por todos, que está já muito interiorizado, que é a pessoa, mas que é uma transformação relativamente recente na gestão e, pelo menos, numa organização como a minha. Não foi à toa que nós fizemos uma coisa que pode parecer muito burocrática, mas que quis passar uma mensagem à instituição. Nós deixamos de ter a Direção Municipal de Recursos Humanos e passamos a ter a Direção Municipal de Gestão de Pessoas e da Organização. Porque nós quisemos dizer que, efetivamente, não estávamos ali a gerir recursos como um todo, todos iguais, de uma forma massificada. Nós queríamos ter uma gestão de pessoas mais próxima, mais focada, mais humana, liderança. Eu não concebo que um departamento como este seja aquele que os trabalhadores, que as nossas pessoas menos tenham vontade de ir ou menos confiança tenham na partilha das suas questões. É preciso trabalhar a questão da confiança, criar proximidade, confiança, ouvir as pessoas. Ouvir é muito importante, é tão importante. Perceber as pessoas e depois, porque isto é extremamente relevante, é relevante. E depois a questão da comunicação, que a Ana já tão bem aqui referiu, que é absolutamente essencial. Nós temos que saber comunicar, falar com as nossas pessoas, explicar às pessoas as boas decisões e, mais importante ainda, nas más decisões, como é o caso. E, portanto, torna mais fácil, torna mais humano toda esta forma de gestão das pessoas. Falou-se aqui no FIT. Que dificuldade no município do Porto. Reparem, eu trabalho numa organização onde tenho cerca de 4.500, eu acho que serão mais já, trabalhadores. E tão diferentes em quê? Nas gerações. Eu acho que consigo identificar na minha equipa, eu digo a minha equipa orgulhosamente, todos os trabalhadores da Câmara, 4 gerações criadas com percursos educacionais, profissionais tão diferentes, com visões, com propósitos tão diferentes. Eu própria, a minha geração, que é diferente do meu pai queria um emprego para a vida e era assim que me dizia: estuda, minha filha, para depois teres um emprego para a vida. E isto era um descanso, era o sucesso, não é? Minha filha, e eu já queria um emprego para a vida, mas onde queria depois, já estava com outras preocupações de progressão, de querer ir ali. Depois de mim, se calhar,
já não querem um emprego para a vida, valorizam o salário, mas não valorizam só o salário, e têm que ter uma identificação com a organização de um conjunto de questões, de propósitos, dos quais não estão disponíveis para abdicar, porque senão vão embora. Depois podemos perceber porque é que eles podem ir embora e que contexto é que têm para ir embora. Mas, acima de tudo, outra coisa. Enquanto que eu, há um bocado dizia, a briga, estou muito habituada a que me deem ordens e a cumprir. E é verdade. Inconscientemente eu disse isto, mas é também muito educacional. Hoje em dia não pode ser assim numa organização, porque se há aquelas gerações mais novas, se lhes dissermos assim, é assim porque é assim, não vai correr bem. Nós temos que lhes explicar porque é que na nossa visão é assim, temos que os comprometer e temos que os ouvir. E, portanto, isto são abordagens muito diferentes, mas eu estava a falar do FIT, é um grande desafio na Câmara Municipal do Porto. E como é que se faz isto numa instituição como a minha? Porque, de facto, às vezes o que percebemos é que temos pessoas, mas que as pessoas não estão no sítio certo. E a tentação é dizer assim, bem, preciso de mais pessoas, estas eu não as posso dispensar, nem devo, tenho instrumentos para muito obrigada, para depois fazer ajustes dentro daquele tal enquadramento. Portanto, os meus colegas dizem-me assim, olha, revê lá o mapa de pessoal, porque eu preciso de mais pessoas. A gente começa a olhar e pessoas, e às vezes também temos que parar um bocadinho para pensar e para sentir e para fazer este fit. Como é que nós o temos feito? Temos-o feito através de um processo, de um procedimento que não é novo, mas que temos usado também para isso, que é a mobilidade. Portanto, chamar uma pessoa, perceber porque é que ela não está bem ali, ou mediante o feedback do colega que me diz que aquela pessoa não está ali. Ter uma conversa com ela, tentando-a perceber um bocadinho, como o nosso Ray fez ali, mas então o que é que te motiva? Ou os teus filhos para ti são importantes, tu queres que eles olhem... E começar a construir tem sido uma das coisas muito silenciosas, porque todos estes processos exigem muito recato e exigem, de facto, a tal conquista da proximidade e da confiança e temos conseguido, com isso, fazer um equilíbrio de ir de encontro às necessidades das nossas pessoas. Não é só isto que temos feito na Câmara Municipal do Porto, e não foi só mudar a designação, e não foi só trabalhar a questão das mobilidades. Nós dizemos mesmo, nós queremos uma gestão de pessoas mais humanizada, transparente, próxima, e queremos colaboradores felizes. E depois tentamos materializar, porque se isto forem meras palavras vãs que as pessoas não as sintam e não as vejam repercutidas, elas perdem significado. Temos materializado num conjunto de coisas, sempre que o nosso foco é a pessoa. Por isso é que temos um programa de bem-estar, do bem-estar do trabalhador. E o bem-estar é a vários níveis, mas também de uma área que temos trabalhado com muito afinco e, curiosamente, começámos lá a trabalhar antes da pandemia, bendita a hora que o fizemos, porque acho que depois conseguimos ter uma resiliência maior durante a pandemia e pós-pandemia. Muita gente teve que continuar a trabalhar na Câmara Municipal do Porto quando nós estávamos num contexto mais favorável em casa, os nossos jardineiros, os nossos lixeiros, os nossos cantoneiros, só para dar alguns exemplos, mas toda a estrutura continuou. Polícia, os bombeiros, portanto, só para dar alguns exemplos, os coveiros que passaram... E nós tínhamos começado a trabalhar esta questão do bem-estar do colaborador, porque muito sempre focado nas pessoas, e foi essencialmente inicial, muito também na área da saúde mental. Nós começamos por quebrar o estigma, começar a falar destas coisas, falar delas abertamente lá dentro. E às vezes até dizendo assim, olha, quando tem a cabeça tomas uma aspirina, um Benuron, partes a perna, põe gesso. Então, quando temos outros problemas, temos que os tratar de forma igual. Com um conjunto de iniciativas que também temos. A questão dos líderes, quer dizer, ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, eu falo por mim, e muito mais nos tempos em que correm, com a velocidade que as coisas acontecem. Portanto, ouvir é muito importante. Para além de ouvir, a formação é absolutamente essencial. E nós tivemos esse desafio. A estrutura, quando eu cheguei, tinha uma dimensão, mais uma vez condicionada por um conjunto de imperativos legais que não nos permitia aumentar o número de unidades orgânicas, e depois houve uma alteração legislativa
em finais de 2017-18, em que nos permitiu fazer alterações. E nós aí acomodamos a estrutura àquilo que nos parecia que era a realidade de então. Tivemos um conjunto de pessoas que passaram a ser chamadas para funções de liderança. Os nossos dirigentes percebemos rapidamente que tínhamos ali alguma questão. A responsabilidade não era daquelas pessoas, era também nossa, que os convocamos para o desafio e que tínhamos que rapidamente perceber que tínhamos que lhe dar formação e os ajudar. Começamos a fazer uma coisa que começou pelos dirigentes, porque eles são os nossos catalisadores para a mudança e também tem de começar por aí, os recursos não são infinitos, mas começamos a fazer sessões começamos, quando eu digo não sou eu, é com quem sabe, fazer sessões de coaching individual, dando-lhe ferramentas, ajudando-as. Portanto, há um conjunto de iniciativas e de ferramentas que temos feito que têm muito a ver também com a nossa preparação para a gestão das pessoas, em tudo, muito mais, nos processos difíceis. Já não... ótimo, o contraste existe, de facto, é uma entidade diferente de muitas outras corporações, mas também com um elemento comum que se chama pessoas, não é, na realidade. E eu quando falo absolutamente essencial. Exatamente, e quando eu falei agora de contraste, estava a pensar neste certo deste vídeo, estava a pensar o George Clooney, e fica evidente, toda a gente sabe o nome dele, porque razão será, e a outra senhora ao lado, muito gira, muito engraçada, mas não me recordo o nome dela. Portanto, mulheres 1-0, homens 0, estamos a perder. Mas falando agora um bocadinho mais a sério, será que o George Clooney, no Ryan, não é? Que era a personagem, seria tão eficaz? Porque reparem, aquele senhor que estava a ser despedido quase que agradeceu no fim, não é? Por ser despedido. Depois, todo aquele conflito interior e que exteriorizou também. Será que não existisse o contraponto daquela menina mais jovem, mais analítica, mais racional? Quer dizer, ficou evidente as capacidades dele, pelo contraste que tinha. Acha que eles combinaram fazer polícia bom, polícia mau? Pois, eu acho que sim. Ainda por cima um filme. Pois, não sei. Deve fazer isso. Também é uma estratégia. Claro que sim. E resultou, aparentemente. Obrigado, Catarina. Resultou. Senhor Tenente-General, o que é que tem para nos... Vamos combinar aqui, porque senão as pessoas pensam que temos sempre Tenente-General. Não vão. Eu vou dizer que gostei muito do filme, mas não gostei particularmente deste jeito. Também não tem muito a ver com a minha cultura organizacional, porque, como depois estou a ver agora, nós não temos nada. Oficial. E porquê? Porque nós não temos a figura do experimento. Às vezes até... Não temos a figura do experimento. Temos contudo estar mais difícil às pessoas. Deslocamentos, funções que as pessoas não querem desempenhar, escolhas sobre quem segue, quem não segue na carreira. Tudo isso são ou até situações de foro jurídico mais complexo. Eu percebo a vantagem profissional de ter uma entidade a fazer esse trabalho numa unidade de administração. É mais simples, provavelmente é mais profissional, mas é, do meu ponto de vista, menos humano. E, portanto, tenho alguma dificuldade em rever-me naquele género de situações e tenho procurado com a minha equipa, é uma equipa excepcional, a vulnerabilidade da equipa é o chefe, e fazer essa aproximação, duas aproximações das pessoas ao Exército e do comando pessoal às pessoas do Exército. Isso não se consegue fazer com um afastamento da responsabilidade de assumir o ónus de dar uma má notícia. Eu, pelo menos, não me revejo nisto. Agora, consigo perceber naturalmente que em grandes organizações, a minha organização é uma organização mais pequena do que podia ser, mas continua a ser uma grande organização, mas consigo, prefiro ainda assim fazê-lo de forma pessoal. E nessa noite eu não durmo bem. Agora, e é por isso que eu não me revejo completamente no trecho que aqui foi mostrado a todos nós. Como procurei dizer no início, o Exército
tem outro tipo de situações que se assemelham a estas, que são os processos transformacionais. E os processos transformacionais é um parto que não há epidural que resolve. E, portanto, e como temos processos transformacionais que começam, nos parece que nunca acabam, não é? Portanto, começamos já com a transformação seguinte, isto ter a possibilidade de terminar a transformação anterior, há sempre muita necessidade de fazer este género de interações e de comunicar às pessoas. E agora já não vai haver uma disponibilidade para estar naquele sítio onde as pessoas tinham comprado aquela casa e vão ter que fazer um deslocamento para outro sítio qualquer. E isto eu julgo que é o que vai ao encontro deste género de experiência. No meu caso, no caso do Exército, agravado de outra questão, que é a questão da previsibilidade. Eu, quando vou dar um exemplo pessoal, mas é só para este efeito. Quando fui comandar a missão da União Europeia no Mali, eram 19 dias para ir comandar a missão. Porque era preciso ir, e a minha condição é essa. Eu tenho que ir. Felizmente, a minha situação, a minha mulher, por isso é que é a pessoa que mais severa, é extremamente compreensiva, os meus filhos são todos crescidos, não havia grande problema familiar, em situações anteriores houve, mas uma grande compreensão, e é por isso que a família não pode ser associada disto, mais uma razão para ser humano quando se está a fazer este tipo de coisas. E a empatia, que é pôr-nos no lugar da outra pessoa para perceber o que ela está a sofrer, é talvez mais humanizada se for algo que o seu chefe direto a fazer. Mas esse género de situações existe e pode efetivamente ser treinado. Não quer dizer que seja bem sucedido, mas pode ser treinado. Falava-se há bocadinho da questão dos líderes. Eu, quando entrei para a academia, logo assim, logo era 14, 18, fui cadete, portanto, no meu MBA, fui cadete até ao dia em que me puseram um pelotão de 30 pessoas para eu mandar. Com uma situação que tinha o outro, que era mais experiente do que eu, a ver o que eu estava a fazer. Não interferia diretamente no que eu estava a fazer, a não ser que eu fizesse não era muito grande, mas via, avaliava-me e aconselhava-me no final da equipe. E esse sistema de coaching, agora chama-se coaching, na altura não havia uma designação anglo-saxónica ajudava muito. E eu só cresci como oficial, como pequeno comandante, quando tive senti essa responsabilidade. Eu acho que, e nós estamos a tentar preparar essa experiência, porque os nossos jovens comandantes, quando saem da Academia Militar ou da Escola de Serviços dos Sargentos do Exército, a componente formativa académica ganha uma importância tão grande que prejudicam um pouco a questão da experiência e da prática do exercício dessa função. Nós, o processo de Bolonha, as entregas dos trabalhos individuais, isso rouba um bocadinho àquele momento em que as pessoas estão sozinhas consigo. Sim, agora como é que nós ouvimos isto? Que outras ajudas é que dá para estas matérias? A psicologia. Ou seja, não nos atrevemos a fazer coisas para as quais não estamos preparados. Ou melhor, normalmente não corre bem. Eu falo do risco porque o Gonçalo nos dá mais. Mas também só aqueles que temos possibilidade. E por isso procuramos unir-nos na simplicidade do que é preciso fazer para aconselhar e apoiar um determinado mandante a exercer uma função dentro da empresa que é a sua gênese dar uma notícia. Se ele for e depois é fazer o follow-up. Ou seja, não chega a dar a notícia e pronto. Depois é preciso acompanhar, fazer as pessoas aceitar. Eu acho que era aquilo que o Jorge estava a tentar fazer. Fazer a pessoa aceitar, ter a capacidade de enfrentar esse desafio e criar as condições para o superar. Mas nesse caminho tem que ser ajudado.
Perfeito. Eu, de facto, estava a ler aqui empatia e compreensão em momentos difíceis e lembro da conversa que tivemos ontem da importância do olho no olho, não é? Quando estamos a informar, não é? Exato. Mas não é com uma mira, é uma coisa, não? Exato. Preferencialmente com uma mira. Exatamente. E eu sei, repare bem o risco que eu vou correr agora, não é? E eu sei qual é a leitura que o João, a parte do risco era esta, não é? Que o João tem sobre isto, quando ontem me partilhou também comigo, não é? Que inclusive é os militares que estão a deixar a carreira, não é? E faz questão também de... Sim, é interessante partilhar isso. Uma das matérias que eu e o nosso jornal, o Francisco, está atentamente a ver se eu não digo uma coisa complicada, estamos a tentar fazer justamente porque a nossa responsabilidade organizacional não é apenas em chamar pessoas para vir caminho, dar-lhes capacidades de progredir e de se valorizar, geri-los, empregá-los quando é necessário, empregá-los nos sítios quando é necessário, e depois temos essa responsabilidade de os acompanhar quando saem, e que nesse processo a sua ligação com a família é muito importante. E essa família, com eles, faz o conceito que nós chamamos de família militar. Talvez é um bocadinho complicado de perceber, mas eu só consigo estar focado quando estou a 4 km de distância da minha casa, num ambiente mais intenso. Só consigo estar focado realmente naquilo que estou a fazer se souber que a minha família está em segurança. E estar em segurança pode ser um problema tão relevante como ou um problema qualquer de saúde, normalmente são os mais complicados, ou se contar isto, há muitos anos atrás, há 24 anos atrás, eu tive uma missão no Kosovo. Passava o Natal de milénio. E nós podíamos, só havia um telefone para 297 pessoas. E mandávamos, quando podíamos, alguma coisa para casa. Só podíamos mandar umas caixas que só podiam pesar 2 kg. E eu consegui comprar, era a única coisa que eu usava para comprar para o Natal dos meus filhos. E alguns depois diziam: "Somebody in Kosovo loves me." Não havia mais nada. Provavelmente havia outras coisas, mas não tive ainda. E por causa do peso das caixas, mandei 2 peluches para os meus gêmeos e um peluche maior para a minha filha. O que aconteceu? As caixas foram, mas a caixa dos gêmeos chegou primeiro a casa. E nessa noite, quando calhou o telefonema, a minha filha veio ao telefone, levada em lágrimas, mas que não tinha esquecido. Ora bem, isto parece uma coisa de menos importância, mas para uma pessoa que está há não sei quantos meses a fazer um trabalho longe, tem impacto. Depois vem um treino para lidar com estas questões e continuar a fazer as coisas, porque há outras pessoas que estão a olhar para nós. E com isto perdi um bocadinho porque estava a falar. Sim, mas antes disso estava a falar Nós estamos bem quando temos a nossa família segura, não é? Eu focar na nossa... Eu só consigo estar mesmo se souber isso. Então, nós temos que acompanhar as pessoas, tratar as suas famílias. Quando eles estão fora, saber como é que as famílias estão, criar uma linha de apoio e assim sucessivamente. Esta é a forma como eu vejo uma organização que pede um contributo que é maior do que a questão da resposta do vencimento, tem que se comportar com as pessoas. E mesmo assim, eu hoje não reparo. Então, não, a família, sim. O conceito da família militar é limitar as suas famílias em família. E isso acho que tem muito a ver com este caso. Para o fazer, temos que lidar com estas situações. Cada caso, por exemplo, não só a pessoa é diferente, mas a situação é diferente.
E é por isso que a questão, como dizia há bocadinho, a questão dos especialistas também está a ajudar. Seja nisto, seja, por exemplo, nós temos de vez em quando, desenvolvemos incidentes críticos. Na semana passada tivemos um sargento do quadro que faleceu porque teve um problema que estava a correr. A organização, no dia imediato, toma conta da situação e, no momento, todo, que é talvez um experimento maior. E, portanto, tem que apoiar ele, tem que apoiar a família, e é assim que a organização tem que se comportar. Fazê-lo outra vez interposta pessoa, a mim, faz muito bem. Eu percebo. Não há de falar, eu vejo isto mais de outra maneira. É preparar uma organização para um processo internacional. Aí acho que faz sentido. Mas, por outro lado, temos o extremo. Estávamos há pouco a conversar, não é? Temos o extremo de que em Portugal há muita impunidade acerca daquilo que são as competências e as ações das pessoas e, portanto, é extraordinariamente difícil despedir pessoas. Há um contexto, enfim, muito claro, há 3 ou 4 ou 5 situações em que é possível fazê-lo, mas tudo isto são processos muitíssimo burocráticos e, portanto, ainda bem que assim é. Eu tenho a certeza que muitos líderes, muitas organizações, se tivessem esta ferramenta da legislação americana, faziam-no de uma forma muitíssimo mal conduzida e, portanto, as pessoas seriam muitíssimo maltratadas. Temos um tecido empresarial que é, enfim, na minha área do turismo, mais de 90% das empresas têm menos de 50 pessoas. Portanto, são microempresas, são empresas familiares, mesmo as grandes, a maior parte são familiares, e muito pouco preparadas para estes processos. Portanto, com pessoas na estrutura da liderança, da gestão, das pessoas, com pouca formação e com poucas técnicas, com processos de avaliação de desempenho que não são feitos, que são mal feitos. E o que eu digo muitas vezes, já às minhas chefias, é quando teve que comunicar uma rescisão do contrato por caducidade, a pessoa ficou surpreendida. Quando fica surpreendida é porque tudo correu mal. É porque não houve avaliação de desempenho durante o percurso, é porque eu não alinhei a pessoa para aquilo que era o caminho que ela tinha que seguir e, portanto, a pessoa no final ficou surpreendida porque foi preterida, porque já não é mais necessária. Portanto, isto é o dia-a-dia das empresas e, enfim, é brutal o potencial de crescimento que existe nas organizações para que isto decorra melhor. Obrigado, Bernardo. Não, é uma realidade e, de facto, é um elemento tão comum e tão transversal do setor que estamos a falar. Eu tenho aqui, está ali distraído, André Pires. Está ali, pronto, não sabias, não é? Multipessoal, não é? E na multipessoal, portanto, ajuda-se a contratar pessoas. E aqui estamos a falar de alguém que vai ser mandado embora, não é? Na realidade, assim, de uma linguagem muito pouco técnica. Como é que tu... Está ali, André. Como é que olhas para este tema, seja na perspectiva da empresa que representas ou da tua opinião pessoal sobre este? Para a empresa é negócio. Tem conceitos da saúde e obviamente que aqui eu acho que está nos pontos essenciais. Em primeiro lugar, quem dá a cara de quem o faz. Mais do que ser a liderança direta, ser quem tomou a decisão. Obviamente que é um passo importantíssimo. Mudar de emprego é um momento importante. A saída do emprego é também muito importante nas nossas vidas. E obviamente que, tanto pessoalmente como profissionalmente, acho que é um tema que tem que ser gerido com a perspectiva de colocar uma vida humana e que aquele momento vai ser para sempre e não só para aquele momento. E tem que dar aquele tema muitas vezes só para aquele momento. Obviamente que todos nós já passamos por mensagens complicadas, podemos passar mensagens complicadas, e não é bem assim. Quando deixamos de passar, muitas vezes também podemos ter muita capacidade depois de lidar com outros problemas que também são relevantes na empresa, no nosso dia-a-dia, e às vezes temos também daquilo que é a nossa vida
pessoal com um conjunto de forças que precisa. Mas, obviamente, que este momento existe porque tem que existir e porque há mudanças que têm que acontecer. Muitas das vezes nós estamos a ficar no ponto final, mas há algumas vírgulas durante o processo que são muito importantes. E a mais importante de todas é constantemente dar essa perspectiva de qual é o papel daquela pessoa e qual é a expectativa da empresa em relação àquela pessoa. Por isso, obviamente, não há forma de lidar com este tema que não seja a perspectiva mais conservadora da preocupação, mas acho que vamos conseguir um pouco antes, desde o início da relação, e não só focar neste filme. Então aqui uma provocação para não variar, não é? Que é, este filme já tem não sei quantos anos, por acaso não tenho aqui registado, mas já tem alguns. Ainda assim, aquele nível de abordagem, manipulação, negociação, quisermos chamar, é muito, muito capaz, muito competente, não é? Com um belo trabalho de casa feito e uma bela preparação também, não é? Sobre quem temos à frente. É isso que acontece nas empresas, não especificamente na tua empresa, mas com este grau estamos aí, estamos mais acima, porque este é um trabalho bem feito, não é? Infelizmente, eu acho que se perguntarmos a todas as pessoas na organização, o maior desafio nas organizações são as lideranças e por isso passar esta mensagem não é algo que nós nascemos preparados, não é algo que nós nascemos naturalmente preparados para fazer. Por isso, eu acredito e tenho consciência, obviamente, que há aqui pessoas com mais capacidade de transcrever esta mensagem. Eu posso partilhar uma experiência pessoal que eu tive que acho que é mais fácil de explicar o que é que este tema é importante. Eu entrei na altura no início da minha carreira, passei por uma situação destas por herança. Ou seja, era uma equipa que recebi, que estava praticamente saída e que tive que fazer quase que só a mensageira de algo. E correu-me pessimamente mal, como é que imaginar. Foi uma experiência pessoal e profissional horrível. E entrei na altura, quando comecei a ser acompanhado aqui por um profissional, para me desenvolver profissionalmente também, eu lembro-me que a primeira questão que me colocou como um desafio da minha vida normal que eu tivesse que eu gostasse de resolver. E eu lembrei, logo imediatamente desse, não que isso fosse parte da minha vida, nem que eu quero que seja parte da minha vida. E fiz muito bom play para lidar com o problema. E hoje tenho perfeita consciência, não tem nada a ver com o despedimento, ou passar em informações complicadas. É perceber muito mais do outro lado que está a outra pessoa, efetivamente, mas está outra pessoa que tem, obviamente, uma perspectiva totalmente diferente daquela que tu tens quando estás a passar esta mensagem. Por isso isto serve não só para o despedimento, mas tem que servir para tudo. E esse tal desenvolvimento das lideranças que nós propriamente nas nossas empresas e que nós nos queixamos muitas vezes que nos falta e queremos ter mais e queremos semear e trazer para cima, é muito mais nesta perspectiva de que, enquanto líder ou enquanto colega, perceber melhor o outro e perceber como é que eu tenho que me atuar para comunicar com o outro, do que propriamente a preparar-me para um momento como este ou qualquer outra comunicação. Obrigado, André, concordo totalmente, e até acredito que se estenderes assim o braço do micro chegas até a Ana Petrucci. Ali, exatamente. Que é para eu saber a opinião. Não, isso é sexy, voz sexy. Não, mas consegues... É? Qual é na tua experiência grande que tens nos recursos humanos e neste tipo de desafios? Posso só pedir para levantares, porque senão não te conseguimos ver bem. Como é que tu olhas para isto? O quão é um desafio nos dias de hoje também para a tua realidade? E o que é que achas que deveria acontecer que ainda não acontece? Nós estamos a do que eu dizer. É bem verdade. Temos que olhar isto neste processo de uma forma muito prática. Eu peço imensa desculpa. Não sei se a voz chega a todos. Numa perspectiva não. Ninguém gosta disto muito. É um momento muito feliz. Muitos deles que recebem esta mensagem e muitos deles que passa. Mas nós não nos podemos esquecer de mim. É isso que nos distingue das máquinas. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que estamos a falar com uma pessoa que provavelmente teve o seu percurso dentro da organização e à qual devemos essa dedicação e esse empenho. E, portanto, é nesse momento que nós temos que valorizar essa pessoa e explicar com clareza, com franqueza, com honestidade. E essa honestidade tem que ser da primeira pessoa, tem que ser da pessoa que a conhece. Porque muitas vezes há aqui um investimento no meio da contratação. Nós temos os casamentos, não é? Temos uma parte do namoro e tudo mais, não há rosas. E é importante que assim seja. Mas depois, neste momento, do desvio, é importante que também se dê o devido respeito, mais uma vez, a esse momento. Isto é que a pessoa, o que é que está a acontecer? O que é que motivou? O que é que a organização refletiu? O que é que isto está a acontecer? E porque é ele? Porque, na verdade, grande parte das questões, porque é ele? Não é? E nós temos que ter
muito presente, uma forma muito resumada, eles também vivem com alguma emoção, se ter a clareza nessa explicação. O que é que tu achas, Ana? Obrigado. O que é que tu achas, Ana, de recorrer a uma empresa como estas ou dar tudo por tudo para com os recursos próprios enfrentar a situação? Temos em grandes organizações que existe um grande volume, acredito que seja a maneira mais se é a maneira ideal, acho que. Pois. Até porque isto não foi um caso isolado, não foi aquela pessoa a fazer parte de todo o processo de downsizing. Exatamente. Obrigado, Ana, e desculpa, agora estou-me a sentir mal. Mas a intenção era boa. Mais alguém quer dizer alguma coisa, acrescentar? Sim, claro, agradeço. Peço só para se levantarem, para se levantar, por favor. Foi Ricardo, amigo pessoal, e queria só falar sobre empatia. E sendo aqui claro para os dois públicos, só portanto, filme, a primeira parte dele no início tinha a ver com a decisão da empresa de outplacement, onde ele trabalhava. Queriam que o processo de outplacement fosse todo feito à distância. Então, uma altura em que a inteligência artificial e as oportunidades de mudança de carreira e as funções que irão mudar no empório, e só dizer empaticamente para os jovens públicos que ele próprio estava super incomodado por essa situação, porque era alguém que fazia outplacement há 30 anos e que acreditava muito face-to-face, e isso era fundamental. Então, só dar aqui este. Hoje eu utilizo as minhas exemplos. Nós temos na Multipessoal também um pequeno serviço de outplacement. E no outplacement, eu penso que a parte mais importante não é tanto o ato de experimento, mas sim o pôr a pessoa disponível para o próximo passo. E os jovens não eram bem profissional e acreditavam que se devia fazer isso face-to-face. Se ele tivesse Obrigado, eu lembro perfeitamente. Eu não fixei o nome, Ricardo, não é? Ricardo, não é? Eu lembro perfeitamente dessa parte do filme, inclusive é que testaram fazer o despedimento remotamente, mas a pessoa que estava a ser despedida, no processo de negociação, estava na sala ao lado, uma parede ao lado, não é? Portanto, ouvia-se os gritos da reação de quem estava ao lado. Força, Márcio, micro, pode sim. Mas obrigado, Ricardo. Eu sim. Bem, eu acho que hoje em dia vamos ter muitas poucas empresas que vão dar aquele relógio de ouro com pessoas que ficam lá 30 anos, porque as pessoas não estão a chegar lá 30 anos e até 3 anos eram swatches, e também swatches não estão a durar. Eu acho que a verdade é quando estamos nessas situações, e eu agora até voltei a estar no RH, porque eu acho que é onde fomos as pessoas certas e quando não está a correr bem, temos de dar a cara, porque é o nosso DNA da empresa. Também acredito que não vale a pena não estarmos a resolver o problema quando ninguém está a dormir bem, nem nós, nem a pessoa que sabe vai estar nessa situação, ou que sabe que está alguma coisa a vir. Eu gosto sempre de ser super transparente, honesto e dizer onde é que está a situação, porque não vale a pena entrar a dizer que eles não fizeram um bom trabalho, okay? Porque há dois lados de todas as histórias, mas a verdade é que temos que ouvir muito e deixar sair tudo. E se tivermos alguma ideia ou alguma coisa que pode ajudar, ok, tudo bem. Se não tivermos nada, é melhor também não dizer nada, porque vamos andar em curvas. Eu acho que é isso, né? Que às vezes ter essa conversa é a melhor coisa para os dois lados. E os dois lados andam para a frente, então... Concordo. E tu tens uma responsabilidade acrescida, porque tu começas a formar os líderes logo desde pequeninos, não é? na BGA, não é? Brave Generation Academy. Transparência e responsabilidade, em inglês é uma boa palavra, accountability. E accountability a gente talvez esquece. Exatamente, obrigado, Tim. Mas, temos aqui também mais. Vou pedir também para se levantar, quando chegar ao micro, não é preciso já. Agora já é. Obrigado. Boa tarde a todos. Cristina Passos Adinagem, como estou muito associado a este evento. E sim, eu também estava curiosa de entrar nesta casa. Como faço desde sempre, portanto é muito bonita. Muito obrigada. Bom, eu trabalho numa empresa que deve ser apresentada como Soft Skills Global Provider. Eu tenho imensa dificuldade e raramente digo que é Soft Skills. Parece uma coisa moldezinha. E tudo mais é que é importante. E quando fui desafiada para me juntar à Dinargi, curioso foi que a minha primeira resposta foi: acho que não. Ana conhece esta história, portanto, já partilhámos mesas e estas conversas. E a certa altura, já estou há 10 anos a Dinargi, na partida continuarei,
porque há pouco que dizia, a propósito, que diziam todos, né, que estas conversas difíceis, a intenção é boa. Eu não tenho reservas nenhumas e só retive também o George Clooney, vai só saber porquê. Digamos, é boa. A grande questão é qual é o impacto. E é justamente constrangedor vermos a boa intenção daquela senhora e a correr péssimo, ainda piora, ao ponto de ser insultável, já agora acho que estamos com vontade de insultar, apesar da boa intenção. E, portanto, só esta nota, estas conversas de facto precisam ser muito bem preparadas e quando são surpresa, a responsabilidade é nossa, não é do colaborador. Outra questão que também foi falada da empatia, nós andamos muito à volta da empatia e aos seres humanos. Só sublinhar que empatia não é simpatia. Simpatia, acredito que pelo nosso humanismo somos todos. Empatia é colocar-nos no lugar do outro e não esquecermos do que é que nos leva até ele. E, portanto, sim, eu nas minhas outras vidas despedi pessoas, não moro nisso no currículo e por mais bom plano que façamos é sempre difícil e sempre tudo. O problema da demagogia muitas vezes se dificulta. E uma última nota a propósito da manipulação, um termo como a cabra, assim pesada, fiz essa pergunta: qual é a diferença entre manipulação e influência? Isto quando nos juntei à dimensão, pode haver uma linha tênue. E a resposta que recebi, que uso, é esta. Eu faço parte de um grupo de trabalho de ética há muitos anos, na Católica Corporate Business School, e é fundamental perceber que quando passamos essa linha da ética, vai à manipulação. Aqui julgo que no excerto que partilharam não era isso que estava em causa, é de facto uma necessidade de uma situação delicada. E, portanto, dizer que estas soft skills, ou habilidades blandas, como dizem os nossos seres humanos, há quem chame de power skills, eu acho que é pretencioso, sinceramente. Eu acho que as power skills resultam quando juntamos as soft skills às hard skills. Então, sim, dizia aqui a multipessoal, não é? Acho que aí chegamos aos negócios e ao human side of business. De facto, é muito exigente. Estamos a tentar muito isso. Obrigada. Obrigado eu pelo excelente contributo. Só acrescentar que, ou complementar, que de facto concordo com tudo, exceto a parte toda a gente é simpática pelo lado humanista, porque a minha vizinha de baixo... Enfim, não é isso, não é simpática. Eu há bocadinho não referi, a Ana Petrucci e a Sofia Nunes, que estão lá, são da Intelsia, ok? Fomos dizendo aqui também o nome das empresas, mas não referi. Também não quis perguntar, já não dava. Está bom? Está tudo bem? Peço desculpa.